Graças e paz, irmãos e irmãs dessa amada igreja, que Deus possa estar abençoando aí o ministério do nosso querido pastor Adriano e a liderança dessa igreja, os amados irmãos dessa igreja. Meu nome é Samuel, eu sou pastor aqui na Grande Recife e estou como superintendente distrital já faz alguns anos, e eu e o nosso querido Adriano temos uma amizade longa e estreita, né? E ele pediu hoje que eu pudesse falar algo para os irmãos e irmãs nesta manhã, para que os irmãos e irmãs pudessem estar comendo a palavra, né? Pudesse estar se alimentando dessa palavra que nós vamos ingerir, né, agora, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Deus, Pai, Senhor e Salvador de nossas vidas, queremos te agradecer pela vida dos irmãos e irmãs dessa amada igreja. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, para entender um pouquinho da Tua palavra que vai ser ministrado nesta manhã a esses amados irmãos e irmãs. Amém. Aqui em Recife, na Grande Recife, nós estamos na flexibilização. Alguns templos estão se abrindo, outros não. O templo onde eu sou pastor, a Igreja Metodista dos Guararapes, nós preferimos não abrir até ver de fato como vai ficar esta situação na Grande Recife, dessa flexibilização, tá? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 126, Salmo 126, tá? E diz o seguinte, pode abrir aí, Salmo 126, tá? Você abriu? Pronto, Salmo 126. E diz assim o texto: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas voltarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso é um texto deveras conhecido de nós, um texto pós-exílico, conta quando o povo está voltando, né? O povo volta para Jerusalém depois de completar a sua existência no cativeiro babilônico. O povo passou no cativeiro babilônico mais ou menos aí uns 70 anos, né? E diz aqui que esse povo está voltando, regressando para casa. Esse povo está retornando à sua casa, né? Muitos que foram embora não estão mais retornando, tá? Porque se nós formos pegar o livro de Daniel no seu capítulo 1, a gente vai ver, né, como aconteceu a saída, né, do povo de Jerusalém, como aconteceu, né, essa primeira leva de pessoas a qual Nabucodonosor levou, né, para a Babilônia, e onde estava ali Daniel e mais alguns que viviam no palácio. Mas aqui o texto fala da volta, desse regresso. E esse regresso, ele trata da alegria do povo, né? O texto diz aqui que o povo volta feliz, o povo volta alegre, né? O povo passou anos e anos, e quando volta para casa, ele vai estar encontrando ali a sua terra. Muito trabalho para fazer, a terra estava devastada, mas eles estavam felizes porque voltavam para casa, para Jerusalém. Agora, para que isso aqui acontecesse, eu quero dizer a você que pessoas pagaram preço de oração para que isso acontecesse. Hoje nós vivemos uma loucura, né, no mundo, em especial nesse evangelho tupiniquim que nós vivemos no nosso país, né? Esse evangelho
aonde você é considerado um homem ou uma mulher de fé se você for próspero, se você tiver um carro, se você tiver uma bela de uma casa, se você tiver uma cobertura, se morar perto da praia, então você é um homem ou mulher próspera, né? A fé é atrelada a bens materiais, tá? O texto fala de uma alegria de um povo que volta para casa depois de muitos anos, tá? Mas para que isso acontecesse, alguém pagou preço de oração, alguém pagou preço de oração para que esse povo voltasse. E se nós pegarmos aí o texto bíblico, tá bom? Aqui em Daniel, no seu capítulo 9, nós vamos começar a destrinchar, entendeu? O real sentido da oração, o real sentido da fé, o real sentido de buscar a Deus por um propósito, né? E o propósito, ele é coletivo aqui nesse texto, tá? Diz assim, em Daniel, no capítulo 9, abre aí Daniel, capítulo 9, pode abrir em Daniel, capítulo 9, tá? Você abriu em Daniel, capítulo 9, versículo 1, e diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ponto. Diz aqui que Daniel vai ler o texto sagrado, Daniel vai buscar a leitura do texto sagrado, Daniel, um homem voltado à oração, temor a Deus tinha muito Daniel, e ele vai orar, né, vai trazer a sua devocional naquele dia, e ele depara com Jeremias falando Jeremias falando no texto, e Daniel lê esse texto, Jeremias falando que as desolações, né, do povo no cativeiro seriam de 70 anos. Né? Deus tinha já revelado isso a Jeremias, né, que o povo passaria só 70 anos no cativeiro babilônico. Aí Daniel, ele lê esse texto e ele compreende que já está próximo o final do povo no cativeiro babilônico. Daniel compreende que já está no fim do povo no cativeiro babilônico. Então, Daniel faz algo interessante, né? Daniel faz algo de uma vida de homem piedoso, buscando a Deus. E ele diz assim no versículo 3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos e jejum e pano de saco e cinzas. E o Senhor meu Deus e confessei. Ele começa aqui, Daniel, a dizer que a oração, para nós que estamos aqui lendo esse texto, a oração é super importante. A oração, ele é super importante para que Deus realize aquilo que ele prometeu que ia realizar na vida da gente, na tua vida, na minha vida, tá bom? E diz aqui o texto que ele, além de orar, ele vai ali e confessa os seus pecados, tá? E o pecado da nação, e ele começa a pedir a Deus que as coisas aconteçam, que a profecia de Jeremias aconteça na vida do povo que está no cativeiro babilônico, tá? Então, eu digo aqui à igreja, né? Nós devemos orar a palavra, buscar e orar a palavra, para que o Senhor, naquilo que Ele prometeu na sua palavra, se cumpra. Porque tem algumas pessoas, infelizmente, que ficam buscando, tá? Ficam buscando uma palavra de fulano, de cicrano, de beltrano, né? Para que ele ou ela se sinta bem, e como se Deus estivesse falando através de fulano, cicrano ou beltrano. Eu fico abismado quando eu leio Atos capítulo 16, quando Paulo, diante daquela jovem que chama Paulo e Silas, de homens de Deus que pregam a salvação, e aquela jovem não estava dizendo nenhuma mentira não, ela estava falando a verdade, mas aquilo estava trazendo, incomodando, né? Aquilo estava incomodando Paulo e Silas, principalmente Paulo, que estava na casa de Lídia, hospedado lá. E depois de alguns dias, Paulo, incomodado com tudo aquilo, Paulo foi e repreendeu
o espírito maligno de adivinhação que estava naquela jovem. Então tenhamos cuidado, não é? Com pessoas que se aproximam de nós, tá? E lançam uma palavra profética. Tem pessoas que vivem a vida toda buscando uma palavra profética. Se não é, na minha igreja não tem uma palavra profética. Eu vou lá no ministério tal que tem uma palavra profética, entendeu? Pessoas que ficam garimpando palavras proféticas, pessoas que ficam buscando, né, se agarrar em palavras que vá aquecer o coração dele ou dela, tá? Aí Paulo, nesse momento, Paulo, cheio da autoridade, Paulo vai lá e repreende aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem, mesmo aquela jovem falando a verdade. Aí o nosso querido Daniel lê a palavra, que a palavra por si só ela já é a profecia de Deus para nós. A palavra já é, com certeza, Deus dizendo a sua vontade para nós, tá? E quando ele lê aqui, Daniel lê esse texto, Daniel compreende que a palavra profética estava aqui e ele precisava exercer essa palavra profética. E exerceu a palavra profética através da oração, através do jejum e da confissão de pecados, para que as coisas acontecessem. Muitos de nós queremos chegar diante de Deus e receber as bênçãos, mas nós não chegamos diante de Deus, Senhor, antes que aconteça isso na minha vida, antes que a palavra profética venha acontecer na minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, ó Senhor Deus. Perdoa as minhas falhas, ó Senhor, para que venha a tua palavra, a palavra profética sobre a minha vida. Deu para você entender? Então, antes de qualquer coisa, porque Deus tem uma palavra para você de salvação para sua casa. Deus tem uma palavra de salvação para você que está aí me olhando, tá? Para o seu marido, para o seu filho. Deus tem essa palavra para você. Aí você diz assim, mas só tem palavra de salvação? Deus tem uma palavra que você vai constituir uma família, né? Porque a palavra diz que não é bom que um homem esteja só. E Deus constrói esse relacionamento, ok? Aí, para nós entendermos melhor, vamos lá a Jeremias. O que o nosso querido Daniel, ele leu, está lá em Jeremias, capítulo 25, tá bom? Vamos lá ler Jeremias, capítulo 25. Abra em Jeremias, capítulo 25, a partir do versículo 10. Jeremias 25, a partir do versículo 10. Está com a Bíblia aberta aí? Ok? Jeremias 25, a partir do versículo 10. Essa palavra que Daniel leu, e ele orou, fez jejum, para ela se cumprir, para que o povo fosse liberto do cativeiro, e lá eles voltassem para a Jerusalém. Ele leu essa palavra aqui, e que nós vamos ler agora. Jeremias 25, a partir do versículo 10. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto, e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Daniel leu esse texto, e quando Daniel colocou o olho nesse texto, ele disse, eita, está para acontecer, está próximo de acontecer isso. Isso está próximo de acontecer aqui nesses dias. Então Daniel foi e orou. Daniel leu a palavra. O grande problema que nós queremos nos dias de hoje é que as coisas aconteçam, mas nós não debruçamos na palavra. As coisas aconteçam, mas nós não frequentamos escola dominical. As coisas aconteçam, mas nós não frequentamos grupo de discipulado. As coisas aconteçam, mas nós não vamos ler a palavra, não fazemos o nosso devocional, né? Mas a gente quer que as coisas aconteçam. Como é que nós vamos descobrir a vontade de Deus para mim se eu não leio a sua palavra? Se Daniel naquele dia não lesse a palavra, ele não ia entender e não ia orar para que Deus profeticamente usasse, tá,
usasse naqueles dias a palavra profética para libertar o povo, tá? Então, eu quero dizer para você que está aí, querido, para você que está aí, querida, nesta manhã, para você que está aí nesta manhã. Eu não sou muito de falar não, tá? Eu entendo que quando a gente fala demais, a gente acaba dando bom dia a cavalo, né? Eu aprendi nesses meus anos de ministério que você pode falar pouco e você pode ter conteúdo, entendeu? Para falar para o ouvinte que está ali escutando você, tá? E eu quero que você entenda, tá? Que orar é a palavra. Por favor, não fique atrás de um irmãozinho X ou irmãozinho Y que vai colocar a mão na sua cabeça ou vai dizer um mantra para você, né? Porque hoje nós vivemos essa infantilidade dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, né? Nós temos muita largura, né? Tem muita gente que tem uma largura, né? Sabe de tudo, né? É uma largura enorme, é como um grande rio, né? Então, é uma superfície bem larga, mas profundidade quase nenhuma. Profundidade quase nenhuma. Certa vez, uma irmã que eu conheço aqui, de familiares da igreja, ela foi participar de uma roda de oração, e lá na roda de oração, alguém veio e ela estava com a tiara na cabeça, né? Uma tiara bonita na cabeça, que uma irmã evangélica, mãe de um aluno da escola onde ela trabalha, fez, né? Aí, de repente, a pessoa que estava lá ministrando olhou para ela e disse: Deus está mandando você tirar isso da sua cabeça porque isso é coisa do diabo. Aí ela, cheia da autoridade, porque não era menina, olhou para ele e disse assim: meu irmão, isso aqui não é do diabo não, isso aqui quem fez foi uma irmã que estava precisando de dinheiro, ela é da minha igreja e ela faz isso aqui para vender e eu não vou tirar não. Tá? Então eu quero dizer para você que muitas vezes nós somos meninos e meninas na fé, tá? Muitas vezes nós escutamos, tá? Aquela jovem que falou aquela palavra para Paulo e Silas, né? E a gente acha, que bênção, que maravilha, tá vendo aí? Enche o meu ego, né? A palavra que ela trouxe, entendeu? Olha aí, completou a palavra que o Senhor tem para a minha vida, mas a gente não para pensar. A gente não para pedir discernimento a Deus, se aquilo vem de Deus ou não vem, mesmo que seja algo vestido ou transvestido de algo espiritual, porque hoje as pessoas algumas pessoas se arrepiam até com espirro, né? Ai meu Deus, é o Espírito Santo que está falando a nós. Calma, gente. A palavra do Senhor, ela é a profecia do Senhor para as nossas vidas e para os dias de hoje. Daniel entendeu isso. Leu a palavra profética em Jeremias, que nós lemos agora. Você leu agora. Eu não sei qual o cativeiro aí que você está vivendo nesses anos todos. Eu não sei qual foi a promessa que foi revelada a você nesses anos todos. Eu não sei. Mas eu sei que ela irá se cumprir baseado na palavra do Senhor. Não é na palavra da irmã Zefinha, não é na palavra da irmã Dorinha, não é na palavra do irmão João, ou irmão Severino, ou irmão Bio, mas é do Senhor. É do Senhor. Na sua igreja tem palavra profética. Na sua igreja tem pessoas que têm palavra profética, tá? Porque essas pessoas que têm essa palavra profética, elas têm trazido da palavra do Senhor para você, entendeu? A revelação de Deus para você, tá? Aí o que acontece? O nosso querido Daniel, ele lê a palavra, ora, faz a confissão de pecado, e nós já lemos aqui em Jeremias o que foi que ele leu, tá? Aí, depois disso tudo, vê o que acontece. A palavra do Senhor se cumpre. Lá em Esdras, no seu capítulo 1. Esdras, no seu capítulo 1, tá? Fala sobre isso. Tá? Esdras, capítulo 1. Abra aí em Esdras, capítulo 1. Já abriu? Esdras, capítulo 1. Pronto, a gente vai falar em Esdras, capítulo 1. Tá? Esdras, capítulo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Qual é a palavra? Qual é? Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 10. Ouviu? Jeremias 25, a partir do versículo 10. Tá? Diz aqui o texto que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Deus usando um gentil, Deus usando uma pessoa que não era da linhagem dos judeus, tá? Para libertar o povo desse cativeiro. E eu quero dizer para você que para a promessa profética do Senhor na sua palavra ser cumprida na minha vida e na sua vida, Deus usa ferramentas que nós nem compreendemos, tá? Deus vai usar pessoas que nós nem imaginamos que virá para nos abençoar. Assim foi aqui, ó. Deus usa Ciro, tá? O rei da Pérsia, para libertar o povo, para tirar o povo do cativeiro. Veja bem, quando nós oramos a palavra, quando nós lemos a palavra, oramos a palavra para que se cumpra a profecia do Senhor nos nossos dias, entendeu? Deus usa ferramentas que são estranhas a nós para nos abençoar. Deus pode usar qualquer pessoa que você conheça e muitas vezes você não tem muita afinidade com ela e com ele, até porque não é da minha mesma religião. Ó, ele é assim, ele é assado, não é um evangélico, ele não é isso, não é aquilo. Aí vai lá e Deus usa uma pessoa dessa. E aí? Usa uma pessoa para ser um instrumento de bênção na sua vida. Porque quando Deus quer que a promessa dele, através da sua profecia, se cumpra, ele usa qualquer pessoa, tá bom? E diz o texto que volta para casa o povo foi liberto, o povo volta feliz, o povo volta sorridente, volta para casa. Mas para que acontecesse tudo aquilo no Salmo 126, tudo aquilo que acontecesse no Salmo 126, tinha que alguém pagar o preço. Alguém pagar o preço, ficar na brecha. E o que Deus pede nesses dias é que alguém se coloque na brecha. Alguém sério, alguém que não seja menino, alguém que não seja criança, alguém que tenha a palavra como sendo a sua bússola norteadora, entendeu? Porque as profecias para nós está aqui, ó. As profecias para nós está aqui. As profecias do Senhor para mim e para você está aqui. Agora, se a gente não lê, a gente fica atrás do culto X, do culto Y. Ai, vai ter um culto de fogo ali. Vamos para o culto de fogo. Ai, eu vou para o monte. Ah, porque eu vou para o monte hoje, porque no monte eu vou receber de Deus. Não tenho nada contra monte, eu vou aqui para o monte. Eu tenho um monte aqui que de vez em quando eu estou lá no monte. Estou lá no monte para pedir ao Senhor, para agradecer ao Senhor, mas tem gente que só vive de monte, né? Mas não paga o preço de ler a palavra. Tem uns que sentam no banco da igreja e quando é o pastor ou uma pessoa que vai pregar que a gente não gosta, a gente já tapa já os ouvidos e tapa o coração e a mente e não vou. Aí a pessoa traz uma palavra profética para nós, mas a gente acaba por situações, né, de relacionamento deixando passar a bênção. Tá bom? E a palavra do Senhor está aqui, tá? Então eu não vou me demorar, tá bom? Eu não sou de demorar, como eu disse. O que eu tenho para trazer para você está aqui. A palavra de hoje, tá? Depois você junta aí com o seu pastor, tá? Para discutir melhor, melhorar esse texto, tá? Organizar melhor. Mas eu dei aqui uma pequena entrada para você entender qual o objetivo da oração. A oração ele tem o objetivo de coletividade. Daniel não orou pedindo a bênção para ele. Ele orou pedindo a bênção pela coletividade e a libertação do povo. Tá? Ele leu a palavra. Ele pediu ao Senhor que se cumprisse a palavra. E Deus, através de uma pessoa
gentílica, de uma pessoa que não tinha linhagem judaica, ele foi e usou para libertar o povo. Que Deus abençoe você, tá? Seja abençoado e abençoada nesses dias, tá bom? Espero que tenha sido uma bênção para você, tá bom? Tchau e a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém?